Continue. E gravando o nosso quarto evento do Big Data Hall, quarto evento online do Big Data Hall, encontro chamado assim de Big Data Hall Showcase. Toda sexta-feira a gente tem conseguido apresentar aí cases muito interessantes, para não dizer fantásticos. Tem trabalhos de alto nível, trabalhos que são feitos, a gente vê isso muito claramente, que são feitos com coração, né? São feitos por quem realmente quer, não necessariamente está trabalhando com isso profissionalmente, não necessariamente, mas muitos estão. E hoje a gente vai ter o nosso amigo Hermes, aqui amigo de longa data do Big Data Hall, também desde o começo, já fez belíssimas apresentações conosco lá, e trouxe uma apresentação hoje. Ele vai decidir aí se vai ser no bate-papo, na apresentação, a forma que você preferir, Hermes, é só falar que a gente vai junto aqui e vai falar um pouquinho com a gente sobre fuzzy, é isso? Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho com vocês sobre fuzzy. Eu gostaria de compartilhar a tela, Glauber, é possível? Oh, perfeito, é só apertar o Que aí share screen. eu vou dividir ela numa apresentação que eu tenho e depois eu mostro um pouco do código em Python. E aí a gente pode bater um papo aí enquanto vai fazendo, tá? Ah, legal. Só ir aqui, por favor, lá no botão Share Screen, eu já habilitei para mais de uma apresentação. Por favor. Aí, já está carregando. Tá aparecendo? Está carregando. Agora carregou uma apresentação. A hora que me dá um ok, a hora que aparecer, para mim às vezes corta um pouco, eu preciso ver se vocês estão ouvindo. Tá, agora está aparecendo. A gente está ouvindo, pelo menos eu estou ouvindo bem aqui. Tá perfeito. Ok. Beleza? Então Beleza. eu vou falar de lógica fuzzy, gente, assim, visão de um engenheiro, né? Aqueles que são fãs do Shadow lá do Big Bang Theory, devem ver como ele pega no pé do engenheiro lá, né? Que a gente acaba se apropriando de alguns conhecimentos para utilizar de uma maneira prática no nosso dia a dia, né? Então eu não sou matemático, não me considero programador, desenvolvedor, tal. Eu sou engenheiro que me aproprio de algumas técnicas para tentar desenvolver alguma coisa aí que seja útil na nossa área, né? Então, aqui no caso, fuzzy, que é um negócio que eu comecei a estudar nos anos 2000 ainda, quando eu fazia mestrado em engenharia industrial. Eu comecei a utilizar isso para aplicar em contaminação no solo, para identificar. Mas o que eu vou estar trazendo aqui um pouquinho é o uso dela na utilização da fuzzy, né? Na consideração de variáveis ambientais singulares. Um trabalho que eu já apresentei, mas aí eu estou em função aqui do Big Data Hall, a gente está tentando trazer alguma coisa um pouquinho nova. No final tem também algum trabalho novo que está em andamento, se der tempo a gente mostra aí. Tá. Então a ideia é discutir fuzzy. Opa, não foi? Não está mudando a tela? Tá na mesma tela ainda, mas tranquilo. Mudou? Agora mudou. Tem toda uma jogada aí na apresentação. Bacana. O trabalho, então, a ideia era fazer um resumo do trabalho, se der tempo. Quando eu chamo de trabalho, é o trabalho completo que está aqui, né? Talvez pelo tempo ou pelo interesse, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas principalmente falar do segundo item lógica fuzzy. Tem as questões das variáveis ambientais, eu acho bem importante, porque é uma área que quando eu comecei a estudar fuzzy, eu vi que era uma área que dá para se aplicar muito bem. Dentro da engenharia foi perfeito, assim. Aí eu acrescentei alguma coisa em relação ao trabalho original, que é a questão do uso do Python para fazer isso. Tá? O trabalho originalmente foi feito no MATLAB, mas eu já não tenho nem mais utilizado ele assim já há algum tempo. E aí tem um framework lá dentro do Python, então eu vou trazer esse case aqui para tentar agregar algo novo. Tem o exemplo do trabalho em si. Tem um case aí que nós estamos trabalhando agora, que é numa norma que nós publicamos agora recentemente, uma norma feita pelo Instituto IBAP, que vai cair para o São Paulo, e a gente está tentando adaptar ela também para o uso do fuzzy, que traria melhores resultados. Né? Então, o que a gente vai utilizar aqui é Scikit Fuzzy, eu me atrapalho muito para falar isso, né? Que é da
é feito por uma comunidade aí, então a gente carrega isso dentro do Python, então, e aí a gente consegue utilizar algum recurso interessante ali. Uma coisa que seria legal era depois, conforme vocês forem vendo, né, vocês que são até mais especialistas aí em programação, Python, às vezes algumas coisas que eu acho que seria interessante, talvez um dia a gente desenvolver, ou trabalhar, ou até sugerirem em relação a isso. Tá? Porque Legal. acaba sendo um back-end, né? Assim, eu acho bacana o Python porque ele dá um ferramental muito forte, mas para um uso assim, pelo menos do jeito que eu gostaria, precisa de um visual, né? Uma apresentação, algo mais interativo, um pouco mais sofisticado um pouquinho, né? Não esse esqueleto de script que a gente utiliza no nosso meio assim, mas que fora é mais complicado, né? Uma coisa que a gente tem projetado, Hermes, você me permite só Não, um vamos lá, é parênteses? bate-papo, gente. Bate-papo. Bate-papo. É que uma coisa que a gente tem projetado é assim, o Hall, ele serve muito como uma interface, né? Ele já tem toda uma interface de importação de dados, que é bem bacana, e a gente está aqui com o nosso arquiteto, engenheiro, projetor presente, o que é bacana, não deixa mentir sozinho. Ele já foi projetado para servir de interface, inclusive para outras ferramentas que tenham aplicações, né? Por exemplo, você tem uma aplicação de um algoritmo em Python separado que pode se comunicar com a base de dados do RAW e o RAW servir de uma interface tanto de importação quanto de apresentação. Isso é um recurso bem interessante que a arquitetura do RAW permite isso e foi projetada para isso, né? Uhum. Então, são coisas que às vezes a gente podia nivelar, talvez em algum momento, e tentar expandir um pouco essas ideias aqui, né? Que eu fico numa caixinha que às vezes ela precisa expandir um pouco essa caixinha. A gente pode ver Então, isso sim. isso é uma coisa que a gente está trazendo, né? Assim, inclusive para esse encontro aqui, né? Por isso que está aí. Aí está a origem, né? A fonte aí desse Sky Fuzzy, né? Para quem quiser depois estar utilizando, que é isso aí que a gente depois vai importar para dentro do Python e utilizar, né? Então, eu achei um resultado bem mais interessante do que no MATLAB. Apesar de ser igualmente trabalhoso, isso posso deixar depois para as considerações, mas é igualmente trabalhoso do jeito que eu estou fazendo. Mas o Python a gente já consegue vislumbrar maneiras de assim melhorar o script de programação para potencializar algumas coisas ali. Isso já dá para vislumbrar. No MATLAB não, né? E quando a gente trabalha com fuzzy, vocês vão ver lá na frente que na hora de definir regra é o inferno na vida de quem está fazendo o modelo, tá? Porque como ela acaba tendo que abranger todo o universo das variáveis e a combinação destes, ele acaba entrando naquela questão de combinação, né, das variáveis e das possibilidades das funções de pertinência e acaba gerando modelos muito, muito extensos com muitas regras. Coisinha assim, para um exemplo que eu tinha pego aqui é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, sei lá, estava dando acho que 75 mil regras, se eu não me engano. Quer dizer, você imagina lançar 75 mil regras, né? Então o MATLAB era muito travado nisso, da maneira que eu sabia utilizar, tá? Lembrando que é o que eu falei no início, eu sou um engenheiro metido a fuçar nas coisas, né? Se tinha um caminho mais fácil, eu não tinha descoberto naquele momento. No Python já dá para vislumbrar um pouco mais isso e essa biblioteca está contribuindo bastante. Deve haver outras também, tá? Eu vi que no R tem. Eu usei já comprei, na verdade, de um americano, uma do Delphi, porque eu sou tiozão, tá, gente? Eu mexi com COBOL, cartão, Manframe, quando eu era realmente desenvolvedor. Isso já faz muitos anos. E passei por muitas coisas aí, né? Inclusive o Delphi, que eu sei que o pessoal arrepia quando vê, mas que eu gosto muito. Não, mas Delphi tem até orientação a objeto no Delphi, pô. Tá? Não. Eu já vi. O Delphi hoje para embarcadeiro, né? Acho que não era bom falar isso dentro do Big Data Hall, assim, né? Ele até para mobile, assim, ele tá moderninho. Tem bastante coisa. Então, o resumo do trabalho, ele foi apresentado em congresso, né? Então, o resumo do trabalho, o trabalho principal que se der tempo a gente fala é esse, tá? Porque eu acho que o foco aqui é falar do Fuzzy e do Python depois, né? Mas a ideia aqui é
o trabalho, né, que é um caso real, tá? É um caso real, isso não é aqueles que a gente... Eu tenho aqui vários exemplos aqui que eu preparei em Python, que eu até posso mostrar, que tá no próprio site lá aqui do skFuzzy, eu acho que eu vou chamar assim, fica mais fácil para eu falar, do skFuzzy aqui. Mas são exemplos, são aqueles exemplos triviais que a gente vê, né, de fazer, como dar uma gorjeta, como fazer, né, aquelas coisas. Aqui tem um exemplo desse também para avaliar um jogador de basquete, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eles não têm aquela preciosidade técnica, né? E aqui já é um trabalho que já teve isso, porque ele foi real, foi fato, né? Então eu utilizo o fuzzy justamente para considerar a influência de variável ambiental na avaliação de um imóvel. A avaliação de imóvel, para quem não sabe, é uma atribuição da engenharia. Existe norma para isso, a 14653. E é feita por engenheiros, principalmente para os grandes parceiros, né, os bancos, instituições de seguro. Envolve, então, como eu disse, tem um regramento, existe uma regra por trás disso, né? Então, vocês vão ver, e eu costumo ver isso muito nos livros de Python, muito nas apresentações de Python, o pessoal usando avaliações de imóveis para fazer aplicação do Python, né? Principalmente para regressão. É válido o que está lá, não, claro que não, né? Mas está muito longe de ser o que acontece na vida real. Assim, na vida real é bom, né? Na vida profissional. Está muito longe, está muito longe. Tem muita coisa ali que, é claro que os livros técnicos de informática não são obrigados a saber disso, né? Ou pelo menos deveria, sei lá, mas não são, acaba não sendo. Então a gente vê, eles põem lá a área, a localização, né? E usa lá quase tudo sempre com valores pontuais, mas a gente vai na prática, as coisas não são bem assim. Houve uma evolução muito grande desse campo e hoje vocês como consumidores, como compradores de imóveis devem perceber isso também, tá? Tem muita coisa que não é, muitas features, muitas características, principalmente dos imóveis, que não existiam antigamente. Antigamente, basicamente, área e localização era o que dava preço para o imóvel. Hoje tem muito mais variáveis. Tá? Eu tenho um banco de dados aí com mais de 80, 100 mil registros catalogados. Nós trabalhamos com em torno de 700 variáveis, para vocês terem uma ideia. Variável macro, micro, da cidade, do entorno. Então, fica muito complexo a análise disso. E algumas delas são bem subjetivas, tá? O quanto que você pagaria mais por uma bela vista? Por ter uma vista bonita? O quanto que depreciaria o seu imóvel ter, ou valorizaria ou desvalorizaria ter uma feira na frente? Né? Então, são considerações que acaba entrando e que o fuzzy pode contribuir um pouquinho nisso. Tá? Então, o trabalho grande é considerar variáveis singulares subjetivas e incertas na avaliação. Tá? Algumas são a gente consegue precisar, consegue quantificar. A área, por exemplo, dá para quantificar. Se é 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Tá? E algumas coisas são mais difíceis de você ponderar. Tá? Como eu disse, vista, padrão do imóvel, né? Um padrão alto, um padrão baixo. O que é padrão alto? O que é padrão baixo? O que pode ser para um, pode não ser para outro. Tá? A gente encontra trabalhos que o pessoal coloca a variável área, por exemplo, como uma variável fuzzy, né? Começa a chamar de grande, médio, pequeno. Mas o que é grande? O que é pequeno? Né? Um cara de muito poder aquisitivo, talvez 500 metros quadrados seja pequeno para ele. Né? Já um cara com menor poder aquisitivo, que eu, como trabalho na área, a gente vê de tudo, né? Às vezes 50 metros quadrados é muito grande para ele. Né? Então, a ideia aqui é aplicar o fuzzy justamente naquelas variáveis que não são tão quantificáveis, né? Aquelas que são difíceis de mensurar, aquelas variáveis subjetivas, incertas, que há uma imprecisão tanto de quem compra como de quem vende. É bonito, é grande, é pequeno, é longe, é perto, é quente, é frio, fica mais escuro, fica mais claro. Esse tipo de variável, a fuzzy ela acaba vindo de encontro a responder. Tem o histórico dela aqui, né? Aqui o tempo é mais curto, a gente não vai detalhar tanto, mas começa com aquela questão aristotélica lá, do verdadeiro e falso, lá 300 anos antes de Cristo, passa por, na minha visão, né? A questão do Abel, que já via que equações com mais de quarto grau não era possível resolver de uma forma resolvente, com equação resolvente,
que Galois dá uma resposta com a teoria dos grupos, que vai desembocar na teoria 0 e 1 do Boole, a teoria booleana lá. O John vem, adapta ela, ele trabalha em cima disso e cria aqueles diagramas que ele até destaquei ali do lado, porque é o que é muito citado dentro aqui da comparação com o fuzzy, né? Porque os diagramas deles na época era praticamente, você tinha graus de pertinência 0 e 1, né? Depois o fuzzy ele vem tirar um pouco isso. Cai lá no Bertrand Russell, que começa a desenvolver alguns paradoxos que inclui o que é e o que não é, o que pode ser, o que não pode ser ao mesmo tempo, como o paradoxo que fica conhecido como paradoxo de Rousseau. O clássico que vocês vão encontrar disso na literatura é o paradoxo do barbeiro. O Lukasiewicz, o lógico polonês, que é reconhecido aí pelo desenvolvimento de uma lógica multivalente, que ele já começa a trabalhar essa lógica multivalente. Heisenberg, né, com a teoria da incerteza, que vai acabar desembocando no trabalho do grande professor que foi assim aquele que inspirou mesmo, né, que foi o que desenvolveu a lógica fuzzy depois de todo aquele histórico nos anos 60. Da última vez que eu soube, ele ainda era vivo, tá? Então, ele não merecia ainda uma homenagem, né, pelo que é. Ele ainda era vivo, era professor lá em Berkeley. Eu cheguei a trocar e-mail com ele na época, lá no meu início dos anos 2000, lá, que eu estava mais à frente do meu mestrado, chegamos a trocar alguma correspondência. Foi desenvolvido por ele, então, ferramental matemático que contempla aspectos imprecisos no raciocínio lógico dos seres humanos e também situações ambíguas subjetivas não passíveis do processamento convencional computacional fundamentado na lógica booleana, né? Então, ele foge daquele escopo do 0 e 1, verdadeiro, falso, sim e não, branco e preto, e começa a trabalhar as nuances que existem entre um e outro. Tá? Essa lógica ou teoria, eu já tive conversas com alguns matemáticos mais puristas, inclusive uma colega lá da Unesp de Sorocaba, que é teoria fuzzy que eles costumam utilizar, que é bem mais abrangente, é um campo bem maior, né? E a lógica fuzzy ela está dentro, é um desses escopos. Então, ele é utilizado em simulações financeiras, sistemas de apoio à decisão, avaliações, robótica, automação de linhas de produção, freios, planos de voo, tratamento de água, meio ambiente, medicina, agricultura, indústria, biologia, economia. Vai embora, gente. Vai embora. Aqui os originais, a referência, para quem depois quiser. E aqui exemplos, né? Um simples aparelhinho que vocês já devem ter visto andando na Paulista, talvez. Né? Ele é baseado ali em algoritmo fuzzy, tá? Isso não é difícil entender, porque você pensa assim, até quando você vai estacionar um carro, vem aqueles flanelinha, né? O cara fica, vem, para, tá perto, tá longe, pouquinho para a esquerda, pouquinho para a direita. Você imagina você desenvolver um sistema que considere esse tipo de linguajar, esse tipo de situação, né? Ninguém vai entrar com um carro na garagem e distorce para o seu lado esquerdo, né? Eu até pensei na minha garagem aqui, a hora que eu falei isso. E você vê que o portão é quase do tamanho do carro e você fala, não, eu tenho que entrar exatamente deixando 15 centímetros para um lado e 15 para o outro, né? O seu cérebro não está pensando, ele tem alguma informação desse tipo dentro dele, mas ele não está fazendo essa conta lá, né? Eu estou 16 centímetros para um lado, tenho que jogar 1 centímetro para o outro. Você não está fazendo essa conta. Mas ele está processando, ele está vendo a situação e ele encaixa e vai, né? É mais ou menos em cima disso. Como é que você resolveria um problema dessa forma? Né, esse equilíbrio disso aí, né? Então ele usa o algoritmo fuzzy. Eu não sei se está bem sincronizado a apresentação com o que eu estou falando, com o que está aparecendo, mas eu estou acreditando que sim, tá? Sim, tá. Eu acho que tá bem ligado. Espetacular, né? Tá bom pra caramba. A aplicação do fuzzy em cima da permeabilidade de solos, né? Que nem eu no mestrado cheguei a estudar o fuzzy pensando em contaminação de solo, né? Das imprecisões que tem. É difícil a gente ter números exatos e precisos para você estar trabalhando com isso. Desenvolvimento de simuladores de aterrissagem de aeronaves. Tá? Aviões poderão pousar automaticamente usando lógica fuzzy. E aí tem as referências. Hermes, esse seria um dos trabalhos mais difíceis para fuzzy? Você acredita? O quê? Fazer um avião pousar automaticamente? É. Então, cara, eu acho que deve ser.
né, isso está muito longe da minha realidade, né? Eu sou engenheiro civil, né? E eu sempre estudei para que as coisas fiquem paradas, né? Que é o que a gente espera de um prédio, de uma casa, de uma ponte, que ele não se mexa. A engenharia mecânica já mexe mais com essa parte, né, cinemática mesmo, né? Que a coisa tem, na verdade, tem que se desenvolver, né? Mas você imagina todas as variáveis que estão envolvidas e como que isso está sendo computado internamente, né? É como se você estivesse pensando, não dá para ficar entrando informação 5, 4, 3, ele tem que colocar isso como se fosse numa fórmula que pudesse devolver um retorno. Seria uma coisa... Por isso que a gente busca lá no histórico até os trabalhos do Galois e do Henri Nibels, né? Da imprecisão, a dificuldade que você teria de fazer isso para uma equação resolvente, por exemplo, né? E ter uma resposta precisa, tipo, você está a 33 centímetros do solo, né? Quer dizer, não, né? Você está próximo ao solo, você vai quase tocar, tocou, né? Tem menos margem de erro, né? Agora, é claro que isso está muito, muito assim de qualquer coisa que eu possa conhecer, né, Glauco? Entendi, entendeu? É só curiosidade mesmo. Sim. Curiosidade. A hora que você fez a pergunta, eu fiquei me perguntando, será que eu gostaria de entrar no avião que você falasse ele vai pousar utilizando fãs, hein? Falar, pô, não tem nada mais preciso, não, né? Sei lá, né? Eu acho que não sei se eu não ficaria mais feliz um pouco, né? Deixa o piloto. Eu acho que é mais por aí, eu acho que é mais o receio da aplicação do que a dificuldade. Pode ser também, então. Talvez a dificuldade de um avião pousar ou de um ar-condicionado se ajustar, usando um princípio, seja o mesmo. Se não seja tão... O princípio é o mesmo, né? É que a consequência de um e de outro é que... Aí é outra história. Se ficar mas o princípio é o mesmo. Sim. O ar-condicionado, como tá quente, tá frio, que é impreciso também, né? Mas enfim. Boa. Olha lá, é que você está lendo ali, o pesquisador Leaford, né, da Universidade Texas, nos Estados Unidos, realizou com sucesso experimentos que demonstraram que a lógica difusa, que a tradução, gente, não tem... na verdade, o correto, acho que a gente tem um consenso que é usar fuzzy mesmo, tá? Que traduzir isso. Tá? Mas aqui está traduzido, né? Eu coloquei do jeito que estava. Lógica difusa pode ser empregada em um futuro, aí cortou, né? Tem ali a referência. Jornal da Unicamp de 2010. Boa. Hermes, deixa eu colocar só uma coisa. Estão falando do avião, mas eu estava, por exemplo, vendo, aqueles helicópteros da Polícia Militar, que muitas vezes tem que socorrer, e os locais que eles têm que pousar são os mais esdrúxulos possíveis, né? Por exemplo, em campos, em locais onde estão, acho que o FUSE também seria um desafio, cara, seria muito bacana também, assim, né? Só para observação. Isso daí, sim. Né? Deixa eu fazer também uma observação aí. Você pensa que eu não falo? Você é um matemático, né? Opa, por isso. A lógica FUSE, para mim, está para... Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer alguns algoritmos com a lógica FUSE. Só que o intervalo de confiança, o nível de confiança, já não é mais 99%, é 99,999%. Então, tem que ter um processador muito forte para fazer esse tipo de algoritmo. Mas é uma outra forma de executar esses algoritmos. Eu entendo, sim, que a lógica FUSE veio para ficar, porque a parte determinística da matemática, nem tudo é complicado de resolver, somente as equações que a gente chama não lineares. E a lógica FUSE não fica fazendo esses cálculos determinísticos, função, leva muito trabalho, né? E a lógica FUSE é uma coisa mais, digamos assim, leve para fazer. E é interessante então, eu penso assim, a lógica FUSE está para a estatística, faz parte dos processos estocásticos, assim como a lógica booleana está para a matemática, para a parte determinística. Sim. E o que eu acho interessante nela é que, assim, eu não vou... Isso não vai ser motivo meu, até porque eu não sou tão matemático assim, mas eu acho que também que não ficaria tão, talvez, interessante. Mas vocês pegando a bibliografia e olhando, vocês vão ver que ela tem uma matemática robusta por trás, só que ela, quando você vai para a parte prática dela, ela tem um entendimento fácil.
né? Vocês já devem ter visto isso em algum momento. Vocês vão ver que ela não tem um entendimento difícil. O entendimento dela é simples. É uma matemática robusta com um entendimento fácil. A questão computacional do Francisco é interessante ele ter falado, porque pelo menos no MATLAB, né? Porque aqui no Python eu ainda não cheguei a colocar nada muito robusto, tá? Mas no MATLAB, na época que eu utilizava, realmente, para ele montar o modelo, às vezes você tinha... eu até vi esses dias uma piadinha da rede neural, mostrando um cara pensativo, assim, que ele fala, está rodando a minha convolucional, né? E ele sai, e fica olhando, e vai, e observa que isso vai demorar para terminar. Não ficava muito atrás, não. Demorava também para ele conseguir juntar, agregar, às vezes trabalhar com 75.000 regras para poder estar trazendo um resultado, né? Aí tem a questão computacional, etc. também, do equipamento, do software que está usando, etc. Né? Lógico. Quero até fazer uma comparação, é rapidinho, viu? Não? Em relação à parte dessa lógica, e ela é... Ai, como é que eu digo? Bom, me fugiu a palavra aqui, mas depois eu vou entrar. É uma palavra bem técnica que me fugiu a cabeça agora. Tá. Eu queria transformar essa parte técnica numa coisa mais simples, mas me fugiu da cabeça. Mas eu vou falar depois, tá? Na hora que chegar, você fala aí. Tá bom. Então, aqui eu ainda estou no exemplo, aplicação da elevação de planta de valores genéricos, que já começa a se aproximar, né? Lembrando que esse trabalho foi apresentado dentro de um congresso de engenharia, né? Tarará, então, e eu baseei nele para a apresentação aqui, então vocês estão vendo que ele está puxando para esse lado, né? Então, um novo enfoque aí da engenharia de avaliações, o método de entendimento racional, um trabalho aí feito por alguns pares, alguns desses pessoas foram inclusive meus professores, mas eu tenho algumas críticas aí em cima de alguma forma de aplicação que eu aprendi depois com os próprios matemáticos, assim, né? Os colegas matemáticos que já utilizam isso aí, né? Que críticas que são? Quando é possível quantificar, não tem por que usar fuzzy. Você vai cair no... Ela é como se fosse o genérico, né? Aí você vai cair no ponto em que ela é exatamente aquele valor. Então, não teria muito sentido quando a coisa é quantificável. Você sabe que é 0 ou que é 1. Né? Não existe a faixa ali entre 0 e 1. Então, por que utilizar fuzzy? Se é 0 e se é 1, o teu problema, vá direto para uma lógica mais tradicional. Né? Pois não? Desculpa, é que senão vai fugir de novo. Não, fala aí. É isso que eu ia falar. É como se a lógica crítica, Francisco, ela fosse um caso particular da fuzzy. Foi uma lógica que foi... quer ver uma coisa? A lógica booleana já foi uma lógica que foi estudada há 2 séculos atrás. Mas alguém teve a brilhante ideia de dizer, puxa vida, o booleano é ligado e desligado. Que equipamento, que material a gente pode fazer para ligar e desligar? Alguém teve uma brilhante ideia de dizer, pode ser as Cortou para mim. E aí depois, o transistor, depois por os monitorizados, foi um passo. Mas você vê que a tecnologia, a parte do estudo, precisa de uma tecnologia para fazer esse elo. No caso da... E na lógica fuzzy, o que esse rapaz teve essa ideia? Eu entendo que foi a função, qualquer coisa que faça a ligação com essa parte fuzzy, com essa parte subjetiva, que foram as funções mínimos, máximos, né? Que transformou todo esse processo aí, entendeu? A ideia base dessas coisas que eu acho importante, viu, é você ligar esse estudo à tecnologia, à aplicação, entendeu? E esse, eu acho que você vai falar sobre a função mínima, a função máxima, e isso alguma aí coisa. Realmente foi o pontapé forte aí para o estudo e desenvolvimento da lógica fuzzy. Tá, desculpa legal. ter te cortado aí, hein? Não, imagina, vamos, isso é uma conversa. Aqui ainda alguns exemplos, quanto à questão da bolsa de valores, aqui é um esqueminha de como que funciona, né? Nós temos os dados iniciais que vão ser fusificados, aí a gente tenta mostrar isso mais para frente, vão se transformar, né? Vamos dizer assim, vão ser aplicados dentro das nossas variáveis linguísticas, que é como o problema está sendo compreendido.
vai ser feita a inferência em si, que é a inferência fuzzy, vai também dar o resultado de forma linguística, que aí eu preciso defusificar para voltar a ter um dado que eu possa aplicar, né? Se eu estou avaliando, criando um exemplo que eu vou dar a um atleta, eu preciso, na verdade, depois que eu tenho a conclusão, eu preciso também ter uma avaliação dele, né? Uma nota, né? Um número de novo, né? Para poder estar aplicando isso, né? Considerando isso de alguma forma. Então, aqui é uma telinha aqui é do MATLAB, né? Então, mas, gente, assim, todos os... Até depois vocês vão ver no Python, vocês vão ver que sempre fica muito parecida essa carinha, é sempre a mesma, tá? Então, ali a gente tem a base de entrada de dados, os inputs, né? Que vão ser as nossas variáveis, que são variáveis linguísticas, como eu falei, né? Que vão ter as suas funções de pertinência, que vão depois poder ser utilizados ali naquele bloco de regras que você cria. Embaixo ali tem a representação de como que é feito isso no MATLAB. E depois você faz a defusificação. Então, basicamente, você defusifica, se é que existe essa palavra, utiliza a base de regras quando você vai estar fazendo a tua inferência, e depois você defusifica para ter a tua resposta de volta. Tá? Esse é sempre o processinho que é feito. Isso que é a lógica fuzzy dentro do trabalho que a gente utiliza aí. Aqui eu já vou indo um pouquinho direto para um exemplo, né? Então, para tentar ilustrar, né? Porque o que seria uma variável linguística, né? Por exemplo, a altura, né? Então, é comum a gente se referir. Outro dia eu estava até vendo um grande jogador americano lá da NBA, que era um jogador de 1,60 m de altura, se não me engano. E ele jogou a NBA, eu não conhecia o cara. Virou uma referência lá, assim, foi um cara que sofreu N preconceitos, né? E conseguiu jogar a NBA dentro daqueles caras americanos cuja altura é tudo próximo de 2 metros, né? Então, vamos lá. Altura linguística, né? Uma das variáveis linguísticas aí seria a altura, as outras seria idade e arremesso. Elas são quantificáveis, claro, né? Então, aqui talvez fosse um exemplo daquilo que eu falei, né? De repente, para que fusificar isso, se de repente a gente pode estar conseguindo fazer um trabalho com 3 variáveis ainda, né? Então, lembrando que esse aqui é ilustrativo, tá? É só para a gente entender, para poder depois partir para tentar pousar um avião, né? Então, a gente vai do que é mais simples primeiro, né? E daquilo que a gente enxerga. Então, uma classificação que foi feita, né? Baixa aí a partir de 1,60 m, média em torno de 1,80 m e alta acima de 2 metros. A idade também classificamos ali entre jovem, meia idade, que eu acabei depois chamando de adulto, né? E o velho eu mudei para sênior. Na época eu não estava assim, mas agora eu tenho usado essas palavras que eu acho que são mais interessantes. E a questão do arremesso aí, que é fraco, bom e excelente, né? E ali vocês veem que a gente está quantificando ali alguns limites, né? E aqui entra aquela questão. Isso tem que ser feito por um especialista daquela área que está sendo estudada. Né? Não necessariamente, assim como você pode ter um estatístico que vai te assessorando, mas aí aquela área de estudo em si, ela tem que ter um especialista que é a pessoa que vai estar definindo isso, que é que vai trazer qualidade para o teu modelo, e é essa pessoa também que vai acabar contribuindo, para não falar decidindo, como é que vai ser a função que vai mostrar como é que se varia de baixo para médio. É muito sensível o modelo a essas variáveis e depende muito do especialista. Vocês vão ver que eu estou usando sempre aqui os exemplos mais triviais, vocês vão ver aí, é sempre um triângulo, né? Quer dizer, ou seja, a variação é linear, mas não quer dizer que seja isso. Ela pode ter outras formas, essa função de pertinência, e aí a definição disso é o que vai trazer a qualidade que o modelo precisa, né? A mesma coisa ali com o nível de atleta, né? Regular, bom e ótimo. Então, nós temos 4 variáveis linguísticas, né? Que seria altura, idade, arremesso, e a variável de saída, que é o nível do atleta, né? Como é que ele está sendo avaliado, e como que elas poderiam estar sendo empregadas, né? Tipo, o cara é baixo, ele é mediano, ele é alto, ele é jovem, ele é em meia idade, velho, fraco, bom. E em função dessas variáveis, avaliar esse atleta. Ele é um atleta regular, ele é um atleta bom ou é um atleta ótimo, tá? Então, lembrando, uma coisa é o modelo, a parte matemática. A outra para se definir isso, esses valores, a função de pertinência, a gente precisa de quem entenda aquilo, tá? Será que o bom é 6 ou seria 7? Aí, quando você traz para a escala daquele problema, algumas definições têm que ser feitas e têm que ser feitas por quem entende aquele assunto, tá?
Então, é que se eu fosse fazendo, pensando naquelas variáveis, uma proposta aí, que, por exemplo, que sou um leigo de basquete, né, estaria colocando, a gente vai mais para o trivial, que é aquilo que a gente enxerga mais. Coloquei tudo elas lineares. Então, até 1,60 m eu não tenho os números aqui mais, eu precisaria ler onde que está, mas até 1,65 m, talvez, o cara eu estaria considerando baixo, e aí começaria uma transição até 1,80 m em que ele está entre baixo e médio. Né? Uns chamariam ele de baixo, outros chamariam ele de uma altura mediana, é aquela faixa de transição. E a mesma ideia se repete para médio, alto, jovem, meia-idade e velho. Tá? Então, nós temos o universo de discurso ali embaixo, né? Que entre as variáveis não tem que ser iguais, mas você vê ali de quanto que está variando as alturas, até onde eu estou indo, até onde que eu estou indo em relação à idade. E as funções que eu estou utilizando. Então, com aquelas são lineares, mas poderiam ser outras, gaussianas, exponenciais. Bem, o limite é o comportamento. Como é que eu vario, como é que eu saio de baixo para médio? É linear como está aqui ou ele tem um outro comportamento? Por isso que eu preciso de um especialista, ele que vai me ajudar nessa definição. Faço isso para todas as variáveis. Né? Isso não tem que ser igual uma coisa com a outra, não tem que ter funções, claro. Eu olho a variável independente das outras. Defino o seu universo de discurso, as suas funções de pertinência, o enquadramento ali. Aqui eu estou usando sempre 3. É uma comodidade de um exemplo mais simples. Poderia uma ter 4, outra ter 5, outra ter 2. Né? Isso tudo o especialista estaria definindo. Ernst, Oi? Essa relação linear que você está falando, no slide anterior aí, isso. Essa é quando vai variando de 0 a 1, né? É isso, essa relação linear que você está falando, as linhas... Isso, eu não sei se... Eu estou aqui na tela, arremesso, por exemplo, isso. Né? Uhum. Você vê que até um certo ponto, ela está como aquilo que a gente chama, como se fosse a lógica booleana, né? Você vê o traço em vermelho ali em cima, que ele é um pouco mais... É um trapézio aqui, né? Ele é um pouco mais longo, né? Então, se você jogar um valor 30, o arremesso dele é fraco. Vai chegar num valor aqui, sei lá, por exemplo, um 35, né? Que aqui ficou um pouquinho pontual, né, Caio? É o Caio que está falando, né? Porque não está aparecendo para mim. Isso, Aí ele começa a descer, ó. Ele vai ladeira abaixo até 60. Tá. E lá, mais ou menos, não sei se você percebe que coincide aqui o ponto de cima vermelho com a ponta lá embaixo em roxo. Sim. Né? Ali começa a ter essa variação de fraco para bom. Tá. Aí essa taxa de decréscimo aí, no caso da linha vermelha, é que é uma relação linear, né? Que pode variar, essa angulação varia conforme... Por exemplo, aqui... por exemplo, aqui ficou muito abrupto, se você olhar, a minha mudança ali... Uhum. Aqui eu não mexo o mouse e não aparece para vocês, aparece? Agora está aparecendo, está aparecendo. Tá vendo? Aqui ficou abrupto, tá vendo? Eu vou até um ponto, aí começa a descer de repente, tá vendo? Certo. Talvez aqui fosse uma curva mais suave, assim, pudesse ser mais interessante. Tá. Entendeu? Ok, então essa relação linear é entendido. A segunda pergunta, que é para eu encaixar tentar tirar uma conclusão, essa escala é sempre 0,1 ou deve ser 0,1? Aqui, sim, é interessante a sua pergunta, legal. Porque é assim... Esse ponto aqui, por exemplo, vamos pegar onde coincide, ó. Então, 50% ele é fraco e 50% ele é bom. É justamente a pertinência em relação a essas duas funções que tem. O 0 e 1, ele sempre vai considerar ou você é 0 em um desses valores e 100 no outro, concorda? Claro, então, se você... são complementares, né? A soma disso tem que dar... 100, tem que dar 1 sempre, né? A soma dos pontos entre fraco e bom tem que dar... Isso. É mais ou menos isso. Legal. Você entendeu? Então, se fosse aquele booleano, o 0, se eu sou 0, eu sou 100% 0. Se eu sou 1, eu sou 100% 1. Agora, se eu estou entre 0 e 1, eu tenho um percentual, é o que ele chama também de possibilidades, né? Então, às vezes você vai falar em probabilidade, amanhã você fala, amanhã vai chover. Tem 20% de chance que chova amanhã. Beleza? Mas eu não te dou nenhuma informação do quanto que vai chover. Você sabe que vai chover, mas vai chover muito, vai chover pouco, é uma garoa, é uma tempestade, é uma tromba d'água. Aí eu já poderia estar começando a trabalhar com possibilidades dentro desse ambiente fuzzy. Falando amanhã vai ter
vai ter uma chuva que ela tem 20% de ser uma tromba d'água e 80% de chance de ser uma chuva forte. Mas eu já te trouxe uma informação um pouco a mais. Um pouco a mais, legal. Trouxe um pouquinho mais de informação. Isso aí, essas minhas duas perguntas me levam a uma conclusão, ou pelo menos supostamente aqui na minha cabeça, e fazendo um paralelo com as tal das funções de ativação lá das redes neurais, Sim. onde eu tenho, por exemplo, aí no caso, uma linear, é um tipo de função de ativação, só que com domínio restrito entre 0 e 1, ponto. E a famosa sigmoide, que a gente utiliza para classificação binária, que vai de 0 a 1 Sim. só com comportamento dando uma suavizada, né? Isso. Então, eu poderia usar uma sigmoide, ao invés Sim, de uma relação, poderia. de uma relação linear. Assim, todas as funções matemáticas que você conseguir, você poderia estar colocando aqui. Entendi. Sabe, É o quão mais suave ou aí depende, mais ou porque você menos pode ser suave que o seu você modelo seja meio sua abrupto graduação. mesmo, né? Você vê que aquela, eu vou chamar da perninha aqui, apareceu o mouse, né? Aquela tá com uma angulação, ela poderia ser talvez menor. Sim, angulação maior ou né? menor, sim. Então, tudo isso é um especial, porque aqui, você está vendo, coincide exatamente no meio dos 50%, porque fui eu que fiz. Né? Então, a gente vai, porque a ideia aqui é ser didática, apresentar um exemplo. Sim, né? lógico. Não, legal. Então, legal, não havia, legal. mas às vezes um especialista vai falar, não, a variação do fraco para o bom, ela é linear, está correta, mas do bom para o excelente, não. Já não é. Essa inclinação seria menor, porque o cara, ou então está faltando um ótimo aqui. Está faltando, devia ter mais uma função de pertinência aqui para fazer uma transição entre essas duas etapas. Não é do bom para o excelente dessa forma, ficou muito pesado isso aqui. Tem algo no meio aí, né? Tem algo aqui que poderia ser uma função talvez ótima e ela fosse, sei lá, aquela como se fosse a gaussiana ou a sigmoide, né, que você colocou, né? E poderia estar mantendo essas como estão. Por exemplo, tá? Certo. Porque o que eu falo é, aqui tem 3 funções, Caio, poderia ter 5, 6, 10. Legal, legal. Bacana. Tá? Bacana. Obrigado. Aí vem as regras, aí que começa a vir também, que é o especialista, né? Ele fala, bacana, agora como é que nós vamos classificar isso? E é aqui que tem agora aquela explosão de combinação, né? Você fala, não, eu vou classificar, vou criar regras fuzzy, eu vou fazer os antecedentes e os precedentes, né? Então, se o cara é alto, ele né, o nível de arremesso, ele é ótimo. Esse é aquela solução trivial, né? Pegou os 3 melhores, né? A parte alta aqui das variáveis, né? Pegou os picos das variáveis, o bicho está cortando, né? Não sei se sou eu que estou... mas agora cortou mesmo. Até parou a apresentação. Você tá ouvindo agora? Eu acho que deu uma cortada. Verdade. Tudo bem. Acho que se você estiver ouvindo, Hermes, a conexão caiu aqui. Vou até pausar. Retomando, então. Retomando, então, aí. Então, a gente vai fazer a base de regras, né? Que aí vai ter aquela explosão de combinação. Porque aí aqui eu eu tenho que necessariamente combinar todas essas possíveis situações. Então, quando o cara é baixo, jovem e fraco, o que ele vai ser aqui? Regular? Bom ou ótimo? Né? Quando o cara ele é alto, de meia idade, e bom ou excelente, né? E irregular e bom, né? Tenho que combinar todas as variáveis antecedentes e dar uma resposta na variável precedente, né? E eu preciso cobrir todo o espectro de universo, ou seja, todas as combinações possíveis que eu tenho que fazer. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, vão dar 27, né? É isso. E aí, eu tenho que cobrir essas 27 regras aqui para conseguir e encaixar numa resposta aqui para poder ter um modelo que ele funcione e não dê pau no meio do processamento. Tá? Porque quando a gente está falando de 27 é mais fácil, tá, gente? Quando começa a falar de 75 mil, aí você imagina se eu tivesse que fazer esse lançamento mão a mão, como eu vou mostrar para vocês no Python daqui a pouco. Mas é aí que vem a resposta, né?
Eu sei que no Python a gente consegue, de alguma forma, automatizar isso. Mas aí vai vir a crítica também em cima na sequência. Mas eu vou deixar isso para o Python. Tá? Então, aqui eu vou criar todas as regras possíveis e encaixar elas dentro de um nível, aqui no caso de atleta, que eu estou avaliando. Ok? Gente, a velocidade está boa, está ruim, acelera mais. Tá ótimo. Tá bom, muito boa. E aí vocês estão vendo que... Só ia fazer uma observação, Hermes, que a gente está chegando agora em 7h39, então a gente tem uns 20 minutinhos aí. Mas a velocidade... Eu vou... Tá muito boa. Vocês estão vendo que eu estou usando E aqui, né? E meia idade, E excelente, média, E jovem, E bom. Então, o E ele vai agregar o menor dos valores, que é aquilo que eu acho que o Francisco estava querendo chegar, né? Que é onde a gente vai começar a trabalhar com os máximos e mínimos ali. Tá? Se fosse o OR, ele agregaria o maior dos valores, porque poderia ser alto ou meia idade, eu também poderia estar trabalhando assim. Tá? Então, eu, no caso, estou usando o E, que eu estou agregando o menor. Né? Então, aí poderia ter agora a questão de avaliar um atleta com altura de 1,95 m, 23 anos de idade e arremesso de 85. Então, é aí que ela vai entrar, que ela vai cooperar com a gente. Né? Então, aqui, em virtude do horário, eu vou tentar só ser um pouquinho mais prático só, né? Se precisar, depois a gente vê como é que faz para poder diminuir dúvidas, só para respeitar o tempo. Sim, tranquilo. Eu vou agregar eu pergunto então, mais... Eu vou entrar aqui com 95. Oi? É que eu pergunto mais aos participantes, né, em relação ao horário, se puder, se todos puderem, a gente concede um... mas é que o pessoal está cansado também, né? Senão qualquer coisa a gente retoma uma outra reunião, a gente... Sim, isso é bastante recomendável. Isso e o Python, aí eu poderia encerrar, e se depois vocês quiserem ver os casos reais... Boa. Sim, a gente tem a agenda aí, a gente tem a agenda aberta. Caiu de novo a conexão, Hermes. Não, eu tô vendo ele aqui. Não, mas eu tô vendo o Hermes, mas eu não tô vendo a apresentação. Caiu a apresentação dele. A sua apresentação caiu de novo, Hermes. Deixa eu... Aqui. Agora voltando. Start. Tá começando a compartilhar a tela, mas ainda não compartilhou. Acho que tem a ver com a conexão. Deixa eu ver aqui. Seu microfone tá no mudo, Hermes. Tô tentando tirar do mudo aqui, mas não tá dando. Agora foi. A apresentação já tá ok, o microfone tá ok. Tá bom, vamos lá. Então, aqui eu vou agregar as regras. Então, tá vendo? Vou entrar com a altura de 1,95, eu vou entrar com 23 anos, e vou entrar com 85. Ele vai fazer aqueles cortes em função do E, que a gente colocou lá, e ele vai criar, na variável de resposta, aonde que vai estar vendo esses cortes dentro da figura. Eu estou sendo meio lúdico aqui, tá? Como eu disse, a matemática é robusta por trás, tá? Mas a ideia aqui não foi entrar nela. Mas o entendimento prático ele acaba sendo um pouco mais trivial. Sim. Alô? Sim. Então, a variável de saída, não sei se, né, que ele acabou formando, que ele acaba indo naquela escala que a gente tinha, naquela variável nível de atleta que a gente tinha montado, com as suas funções de pertinência, eu consigo montar e, através de alguma técnica, como aqui é uma técnica do Centroid, poderia ser outras técnicas, existem outras técnicas, eu consigo fazer a defusificação voltando de novo a um espectro, a um valor, desculpa, não um espectro, né? A um valor que eu pudesse, por exemplo, dar uma nota para o cara, por exemplo, seria uma nota 8. Né? E ele estaria dentro de um nível de... Ali, ele tem... Não sei se vocês percebem aqui, mas ele tem um nível de pertinência dentro do bom e um nível dentro de pertinência dentro do ótimo. Ele não é nem ótimo e nem bom, mas ele está se aproximando muito do ótimo em função dele estar definido como 9 aqui embaixo. Né, que foi aquela coisa que o especialista fez. Eu ativei o Python aqui, mas eu acho que não apareceu para vocês. Só uma mensagem. Apareceu aqui, então, ele como uma nota 8. Oi? Apareceu só uma mensagem então, aqui. Antes de seguir para frente, como é que eu faço?
Tem que trocar de tela, né? Para eu mostrar outra tela, eu preciso descompartilhar. Eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo? É que depende da forma que você compartilhou no início. Se você compartilhou o desktop inteiro ou só uma tela. Eu não consigo saber daqui. Uma sugestão Apareceu aparecendo. Tá aparecendo. Isso, tá aparecendo. Então, perfeito. Já então, tá pronto. a tela toda. Deu. Eu consegui puxar, então. É o exemplo. Legal. Disso. Então, só para... Aqui, fica entendido razoavelmente, pelo menos, o nível do fuzzy? Bastante. Assim, acho que está bem didático. Pelo tempo que tem, é isso que dava para ir, né? Mas aí, então, a gente pode entrar aqui. Eu fiz isso aqui dentro do Anaconda, né? Do Jupyter. Então, a gente importa as bibliotecas, né? Então, eu vou usar o NumPy, o SK, tá? Sim. A gente vai estar aqui, ó, os novos objetos. Então, eu vou dar definindo a altura que vocês viram lá atrás, só para a gente linkar com o nosso resultado. Aquele universo que estava definido embaixo da altura, da idade, dos arremessos estão sendo colocados. Isso aqui foi uma outra forma que eu tinha feito para resolver, mas aí eu comecei a entrar na unha mesmo. É aqui que eu vejo a boa notícia e a má notícia, né? Assim, a boa é porque vocês viram como é que fica repetitivo, né? Ali eu estou definindo a altura, lembra? Que vocês viram embaixo, médio, alto. Lembra que a gente viu jovem, aí eu estou chamando de adulto e sênior, né? Mas estava como meia-idade e velho, né? Eu acho. A palavra é muito ruim, né? Fraco, bom e ótimo, né? E aí eu consigo definir tanto a função que eu estou utilizando, no caso aqui é um trapézio, aqui vocês estão vendo que é um triângulo, não sei se vocês conseguem perceber, seu clique está ajudando, mas eu poderia estar definindo outras funções que a biblioteca me permite, né? E aqui é só uma, aí tem que conhecer um pouquinho da ferramenta só para ver como é que está definindo ela, mas é só para criar exatamente essas formas aqui. Nossa. Que é como vocês devem ter visto lá. Que bacana. Né? Então, eu consegui reproduzir aqui no Python aquele exemplo que eu tinha, um exemplo, né? Sim. Que antigamente a gente usaria, por exemplo, MATLAB. Então, aqui, gente, até para vocês que são os experts, tem gente aí que é realmente muito mais, né, em programação do que eu. Eu só fiquei pensando, se eu tiver 10 variáveis, eu tenho que repetir isso 10 vezes. Se eu tiver 6, 7 funções em cada variável, né? Então essas 3 linhas vão virar 5, 6 linhas, né? Aí começa a já vir uma ideia. Talvez dê para se criar alguma forma de loop, alguma coisa que a gente possa estar melhorando isso, né? Sim. Mas aí vai ter uma crítica porque, bem, depois eu chego nela. E aqui também a função de saída lá, né? Aqui vai avaliar o atleta. Aí a gente consegue visualizar elas. Aqui é só uma visualização para ver que elas ficaram iguais. Isso aqui ele mostra as regras, né? Lembra as regras que a gente mostrou lá? Se o cara é alto e adulto e ótimo, o arremesso, né? Ele vai ser um atleta nível ótimo. Se ele for criando a regra 2. Hoje, gente, criando a regra 2. Se ele for de estatura média, de idade jovem, então ele vai ser arremesso bom, vai ser um bom atleta, nível. Então eu consigo criar as regras, aqui é só para visualizar elas, tá? É bonito, não deu muito sentido para mim não, tá? Mas é bonito. É bonito. Né? Trabalho. Cadeia de carbono, né? Você coloca um treco desse. Vocês vão, né, se a gente for apresentar um trabalho lá no congresso, a gente põe isso em uma integral, né, como fala um professor meu, para parecer que é bem complexo, depois a gente toca o pau para frente. Assim, infelizmente, para mim, eu precisaria sentar para ver essa representação é nova para mim, eu conheci aqui nessa biblioteca, só isso. Aí, então, eu consigo fazer aqui já a agregação e dar o valor de saída, tá? Aqui ele montou meu modelinho, vamos colocar assim, né? Aqui ele criou lá o modelinho para mim, ele compilou ele, vamos usar esse termo, acho que ele não está muito correto não, mas eu estaria compilando. E aqui eu estaria entrando ali com o meu exemplo, que eu tinha rodado, um 95, 23, 85. Então ele criou um modelo, aí você coloca depois os parâmetros que você quiser. E ele vai me avaliar ali, deu uma diferencinha aqui, possivelmente alguma coisa do meu modelo que talvez ali tenha ficado um pouco diferente. Eu preparei isso pensando hoje na apresentação, então talvez eu tenha comido bola em algum detalhe aqui desse modelinho que eu fiz. Nas regras não, porque é fácil ver que não tem problema. Ali tinha dado 8.1, né? Aqui deu 8.4, né? Deu uma imprecisãozinha aqui.
Uhum. Eu preciso ver se talvez eu tenha pego certo a questão do centroide lá. Talvez eu tenha alguma Verdade coisinha aí, ali ó. que deu uma diferença, mas né, cheguei praticamente no mesmo valor, né? O que era esperado aí. Aí aqui já é a variável de saída, né? Ela fica um pouquinho diferente do outro meu lá, porque havia uma área aqui no bom que era mais do que esse triângulo pequeno aqui, né? Vocês estão vendo o meu mouse, né? Uhum. Ele ainda Sim, sim, abrangeu tá um pouquinho mostrando. mais. Aí eu precisaria ter um entendimento melhor aqui, só de ver se foi um erro aqui na hora da montagem do modelo ou se alguma consideração diferente que pode estar sendo feita entre o framework e o outro e que eu não me ative ainda, tá? Mas eu fiquei muito contente de ver isso no Python porque me abriu N possibilidades, tá? Me abriu N coisas, assim, já tô com N ideias na cabeça e etc, etc. Oi, Caio, parece que você ou o Glauber ia falar alguma coisa. Não, isso eu estou fazendo um paralelo aqui com o aprendizado de máquina supervisionado. Tá. Só que, além de... Porque caracteriza um aprendizado de máquina supervisionado, você estabelece um conjunto de entradas e de saída, Certo. certo? Isso é uma Sim. característica do aprendizado supervisionado. Só Sim. que as regras que mapeiam as entradas com as saídas, o machine learning faz. No caso aqui É. do fuzzy, é um paralelo meio até tosco, vai. Não, mas ele é Você, interessante, porque na verdade você teria que estar buscando isso com alguém. Você entende de pois, basquete? Você poderia fazer. exato. Ah, A eu não diferença entendo de basquete. é Eu preciso ter um cara que me oriente aqui. Talvez isso, essas funções. E talvez paralelo. o cara não vai entender nada de função. Entendeu? Uhum, Você vai sim. mostrar isso aqui para ele, ele vai falar, gente, sei lá, não sei o que você quer dizer, É. né? O que eu quero E dizer é aí que vai ser uma interação entre você e ele para depois você conseguir estar uhum, definindo esse modelo. as regras que estão determinadas lá numa rede, num modelo de machine learning qualquer, numa rede neural, por exemplo, que seriam que a rede aprende e te retorna isso nos pesos e nos bias, que dá o peso de cada variável. Você, o especialista no caso, né, como você colocou muito bem, pré-estabelece isso e é composta por esse conjunto de regras que você está nos apresentando. Sim. Então, a definição da sua rede, né, do seu aprendizado, só que é uma máquina que aprende, você pré-estabelece Sim. as entradas e as saídas, por Você tem isso que ir ensinando ela. você tem que ir Sim. ensinando, exatamente. Ela não é a máquina que aprende, você Tanto, Caio, previamente estabelece. que mesmo na área de avaliações, a gente usa muito isso como neurofuzzy, né? Que usa as redes neurais para fazer um aprendizado anterior. Pois Bacana. é aí por isso que eu estou Definição fazendo o dessas link. Eu nem regras. conhecia isso aí, nem sabia disso. Isso, cara, a gente já faz isso, cara, sem mentira, desde os anos 80. Não é mesmo essas bolinhas. Essas coisas não são antigas, Não não é é, nada de novidade, né? assim, Essa é a sabe? novidade. Não, talvez pousar o avião seja, mas a gente, por Não, exemplo, na minha área, a gente já vem utilizando isso. Eu não, né? Outras pessoas sim, que sim. antes de mim, Mas aí, claro. de novo, né, Hermes, a diferença para pousar o avião é só por capacidade computacional. Sim, Porque nos anos no 80 realmente não conhecimento. dava. Com 286, Não, com, sei lá, imagina. não Não, tanto dava. que isso era um conhecimento de congresso que eu falo. Pois Mesmo esse trabalho, quando eu apresentei no congresso, tem um pessoal que fica meio até, sabe, que fala, complica muito o negócio que eles acham que é mais fácil, mas na verdade você tem muitas situações que fica sem resposta. Para eu poder explicar isso, eu teria que mostrar o resto do trabalho, mas não vai dar tempo hoje. Agora só o resultado, né, que fica ali 8 ponto alguma coisa. Isso. Ele é um cara que é aquilo que eu falo, ele não é nem bom nesse caso, ele não. Porque a resposta trivial é sempre pegar os pontos extremos, né? Sim. Mas aqui é aquela coisa, você avaliaria como esse cara, se eu tivesse falado 1,95 m, 23 anos, né? Na verdade, o resultado ele é bem, digamos assim, coerente, vai, eu acho que intuitivamente, né? Sim, sim. E matematicamente demonstrável, né? Então, na nossa escala de 0 a 1, que foi a pergunta anterior, se ele está em 8... Não, peraí. Esse 8.4 É aqui embaixo. é ali, que aí no segundo as funções, ele estava ali... Tá. Ele seria É que na hora que gera a figura, Caio, você depois Aham. defusifica isso por algum método. Ok. Tá. Aqui. Chegou no 8. Ok. Aqui eu usei o método do centroide. Aham.
Tá? É que não dá tempo de entrar na matemática toda, mas Não, depois ok. tem o material, tal, o caminho está dado aí, né? Legal, Aí eu legal. tenho a figura, eu entrei lá com aquelas informações de altura, idade. Ele vai calcular o centroide da figura que resulta ali. Poderia ter sido outro método, então chegou no 8. Uhum. Tá? Aí você olha as pertinências. Ó. Então você subiria aqui e falaria, ele tem, sei lá, 80% de pertinência em relação ao ótimo, e um valor aqui de pertinência do bom em torno de algum percentual aqui que estaria complementar possivelmente, né? 80%. Aí vamos fazer um paralelo de novo Ele tá mais pro ótimo do que pro bom, vai. Aí Tá? vamos fazer um paralelo de Aquela... novo lá com uma classificação multivariada, né? Você cria o famoso threshold. Putz, se ele passou de 80%, de 70%, então eu entendo como ótimo. Perfeito, isso, o corte. O corte, exatamente. Tá, perfeito, isso. Legal, você legal. vê aí também, em vez de ser o método do centroide, assim, alguém falou integral, aí mexeu aqui nos meus neurônios. A gente pode pegar essa área e dividir pela largura, entendeu? É uma outra forma, uma média. Aí você tem aproximadamente também 8 alguma coisa. Sim, poderia ser. Você tem várias maneiras de estar calculando isso, tá? Eu não elenquei elas aqui, fica como uma tarefinha aí para uma próxima vez que eu posso falar. Aí, nesse preto, nesse... É. Pega a área e divide pelo 3 até o X, entendeu? Que talvez você tenha até que testar, Francisco, né, que tá falando? Isso. Eu não estou vendo. É para você ver qual que seria, às vezes, para aquele modelo seu, qual que daria o melhor retorno. Você talvez tivesse que testar também. É isso aí. Aí que entra o conhecimento também daquele cara que tem expertise, né? Ou de ter alguma coisa antes, como, por exemplo, uma rede neural, que esteja ajudando a calibrar isso. Esses inputs, output, etc. Todo modelo, eu entendo que para a gente resolver um problema, tem que ter um especialista do assunto. Senão a gente vai criar um modelo tosco aí. Não, se você... bonito, mas na realidade não está, né? Então tem que o legal é quando você cai numa área que você tem alguma expertise, né? Como foi cair depois é o trabalho que a gente faz, né? Foi criada aqui, só para concluir, criada e desenvolvida a partir da necessidade de se desenvolver uma tecnologia que conseguisse trabalhar em precisão e certeza na expressão humana, né? Aqui eu já estaria caindo no meu trabalho, né? Então fica para uma outra etapa, tá? Mas aqui, se der para mostrar, só para deixar ocorrer aqui, é um trabalho bem interessante. A situação foi bem... Você imagina um imóvel aqui, terminal, penitenciário, estação de tratamento, rodoviária, fábrica, antena de celular. Temos a visão dele. Vou passar rapidinho, porque o Glauber está filmando. Não, pode ir, vai aqui ainda os resultados do MATLAB. Não, mas o legal é que depois aqui eu faço a comparação, inclusive, com métodos conhecidos pela gente, né? Isso fica para uma outra. E um trabalho que nós estamos fazendo, essa valoração de áreas ambientais, que eu só queria mostrar isso para vocês antes de eu parar, pelo menos por hoje, em vista da hora. Tá vendo como é que está enquadrando? Muito baixo é 1. Isso aqui são fatores ambientais, fator que vão até 9, e que eu vou caracterizar uma área para poder atribuir valor a ela. Tá? Por enquanto, vocês entendam só dessa maneira. Se aqui não deu para entender, mas entendam só dessa maneira. E o primeiro fator ambiental, está aqui, ó, a classificação dele. Hoje nós estamos trabalhando assim: baixa, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 1, 2, 3, 4, 5. E está dando resultados que não são bons. E o pessoal critica, fala: por que põe 1? Por que não põe mais um aqui no meio? Chama de 1,5, entendeu? Porque depois, no cálculo final, você vai pegar esse fator 1, ele é composto aqui, ó, do tipo do solo e permeabilidade, entendeu? Você, gente, quando você trabalha com engenharia civil, nem tudo você vai e faz ensaio. Algumas coisas você faz ensaio, outras não. Mas você sabe que aquela região tem uma permeabilidade baixa, muito baixa, pela às vezes, experiência das pessoas que estão ali, entendeu? É a mesma coisa para declividade, pluviometria, cobertura vegetal. E a combinação disso vai me dar um número para esse fator ambiental 1, que vai se juntar com aqueles outros 8 e vão dar depois uma determinação e vai me dar um valor dessa área. E isso hoje é uma norma. Então, a gente precisa de uma resposta um pouco melhor dessa metodologia, que também é bem antiga. Se vocês procurarem por aí, vocês vão ver que isso é muito antigo. Isso já é empregado há muito tempo. E agora eu estava... Deixa eu ver se eu acho aqui, já que dá para arrastar aqui.
eu aproveitei esse desafio, vou interpretar assim que o Glauber tinha me colocado, e aqui eu já comecei a desenvolver ela aqui dentro do Fuzzy. Então, aquele seu modelo que está no MATLAB, você trouxe já para o Python. Esse modelo novo, esse aqui é novo. Esse aqui. Próximos trabalhos, esse aqui. Entendi. Desculpa. Que esse está na crista da onda. Próximos trabalhos. Esse que você E fez aqui eu tô por conta da Só que- apresentação? Eu fiz, porque aí eu vi o potencial, eu já não consigo deixar de não começar a mexer com isso e me custou 3 madrugadas. Não teve jeito. Você não consegue dormir, você não consegue sossegar. Aí eu comecei, o jeito burro, tá vendo? Vou lançando, olha como vai ficando extenso. Depois as regras, eu vou chegar aqui, olha quantas regras eu fiz. A última, que é 1875. Eu tenho 1875 regras a colocar aqui. Eu preciso de uma maneira mais inteligente do que lançar uma a uma. Vocês entenderam? Aí que o apoio... Aqui eu falo, aqui um looping talvez resolva. Eu vou variando o primeiro, né? Fixo esses 4 e vario o último. Termina, vario o outro. Assim vai. Um for dentro do outro. Vamos falar assim. Sim, combinação. Só que aí resolve. Vai. Melhorou. Só que, nossa, a poltergeist aqui em casa ligou a TV. O que aconteceu? Ô, louco. Ligou a TV. E eu tô sozinho aqui. Jesus. Nossa. Vocês escutar grito, chamam os... É a lógica Fuzzy. Espera aí que eu só vou desligar ela, senão vai ficar barulho no som. Só É a lógica Fuzzy aí nos teus equipamentos aí. Deixa eu pausar. Então, aqui tem as 1875, um for, vamos chamar assim, um looping, ou alguma outra maneira um pouco mais em termos de implementação inteligente, né? As 1875 regras é possível automatizar. Porém, a classificação, né, que seria aquilo que o Caio estava falando, né? Às vezes a questão de ser supervisionado antes, né? Porque para eu definir se é muito baixa, ele vai dar qual o resultado, né? O que vai ser o fator 1, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, que seria o resultado, né? Aqui tudo bem, é o resultado trivial, né? Se está tudo ruim, né? As 4 estão ruins, naturalmente aqui vai ser o mais ruim. E aqui todas são altas, então naturalmente vai ser a resposta também da né? mais alta resposta, né? Uhum. Mas e essas variações do meio? As outras 1872 variações, 3, né? 3 variações estão aqui no meio. Na hora que só essa aqui cair para baixo, de muito baixa para baixo, essa aqui é o quê? Ela é baixa? Ou ela é média ou ela é alta? Qual que seria a lógica de implementar uma coisa assim? Não teria que ter o cara que vai definir. Especialista. Isso que eu ia perguntar, até para automatizar, né? Porque se fosse uma combinação, uma análise combinatória... Isso. Mas o caso é assim, você tem 1875 regras aqui no caso, mas quantas vão, né? Mas pode ser que só 2 seja importante. Não sei. Pode ser que o peso de uva seja muito maior em relação a outra. Teria que ter um histórico, né, para poder... Teria que ter um histórico, ou um neuro, né, como a gente fala, uma rede neural, que é uma solução que eu conheço, já está rodando antes, né? Mas vai ficando muito... Para essas condições aí, eu entendo assim, eu bato o olho e entendo que isso aí a gente poderia colocar em algumas matrizes. Tudo que é wind, lógico, a gente entende que é multiplicação. Aí é uma questão de ajustar as matrizes, multiplicar, sei lá, entendeu? Não, poderia talvez pensar em alguma coisa, não descarto. Né? Aí o problema não se resumiria mais em número de variáveis, aí se a gente puder multiplicar ou somar matriz. Mas de qualquer jeito, Francisco, teria que ter uma lógica que depois um especialista concordasse com ela. Sem dúvida, precisa do analista, sem dúvida. Com certeza. Não sei se eu queria também, sabe, pessoal? Tá falhando um pouco. É só para mim ou para vocês? Não estou ouvindo também, não. Não é... Porque a matriz é uma aqui apareceu instável para mim, mas eu acho que eu... Não estou ouvindo, não. Tá. Deu problema da conexão, acho que foi para todos, né? De uma vez aí. Eu estou te ouvindo, viu,
Agora eu estou ouvindo o Francisco, o Caio nos ouve, Hermes. Então retomamos agora. Para mim ficou normal o tempo. Aonde Não nós estou estamos? ouvindo. Aonde que eu estou? Quem sou eu? A gente ficou com umas falhas de conexão aqui, pelo jeito. Não estou ouvindo. Tá. Tá. O Francisco Eu tinha tô acabado de ouvindo comentar normal. da proposta de matriz, aí o Caio estava comentando em relação a isso. Tá. O Hermes até Mas falou que tem que ter mesmo um especialista. Eu concordo, viu, Hermes? Sem esses Não, então, objetos ou para matemáticos, determinar, ou para ter um modelo que ele valide depois, né? sem Sim. dúvida. É que, Essa é a parte mais importante. no caso da área ambiental, eu tenho formação nisso, então eu consigo trabalhar em cima disso, né? Mas, de Avaliar. qualquer jeito, eu estou pensando em termos de programa, né? Sim. De sistema, né? E também para não ter que ficar fazendo essa coisa absurda de você fazer um algoritmo que tenha 3.500 linhas. Só uma coisa, deixa eu colocar uma coisa aqui, Hermes, rapidinho. Existe no mercado agora uma ferramenta, foi até criada pelos alemães, que é DMN, que é até E é isso aí. Definition Modeling Notation. É uma notação onde você define regras, entendeu? Onde, por exemplo, você com uma planilha Excel, você consegue ter toda a sua base de regras montada. Eu vou até dar uma olhada com mais, que eu já fiz um estudo em cima disso, e eu acredito que possa resolver, porque você fala 1.300, 3.000 regras, é um negócio assim, manual é desumano, né? Vamos dizer Sim, assim, termos, né? sim. O DMN, acho que o DMN acho que é uma das soluções. O Glauber até conhece um pouco, já conversamos sobre isso, mas eu vou dar uma olhada e depois eu posso até dar um retorno a respeito disso. Que aí resolveria esse seu problema, que eu acho que seria assim o problema maior. Eu trago isso, acho que porque eu acho que a ideia também do Big Data Hall é a gente discutir, a gente Sim. tentar se aprimorar aí como solução, etc. Sim. Eu abro essas coisas para participação também, porque tudo que eu sou... eu não estou trazendo isso aqui como intuito lá do Instituto, nada. Assim, eu só cito as fontes para ser honesto com as fontes, tá? Eu não posso deixar de estar mostrando isso dentro de um trabalho público, né? Até aqui vai ser gravado, tem que estar mostrando para mostrar tudo de onde vem e tudo mais. Mas eu sempre vejo as coisas como potencial de trabalho que pode virar trabalho de congresso, parcerias eu estou sempre procurando. Eu coordeno o IBAP, na verdade, a parte de engenharia dele. Se alguém tivesse até interesse, fala, não, está convidado a participar dessa reunião, porque isso não é uma coisa tete a tete, ir lá na reunião, participar e falar, vamos fazer, vamos tocar. E fica essas propostas aí também. Eu encerrei em virtude da hora, viu, Glauber? Não deu para mostrar tudo, acho que eu fui meio pretencioso. Mas a gente espera aí ter deixado só a cosquinha, assim, do pessoal se interessar pelo assunto. Eu gosto muito desse tema. Eu vou pedir aqui para os participantes para a gente fazer... Antes, só um ponto que a gente precisa falar toda a apresentação, né? A gente tem uma funcionalidade que a gente divulga do Zoom, que fica aqui embaixo, né? Isso para todos, né? Que chama Reactions. A gente seleciona aqui, né? Porque no presencial, com certeza no presencial, nesse momento, você teria uma salva de palmas. Eu vou bater palma para mim também. A gente está no virtual. Então, eu agradeço, então. Parabéns, fantástico. Eu vou pedir para que nós façamos aí as considerações finais, né? Para a gente encerrar nossa apresentação de hoje. Eu vou começando aqui, Francisco. Opa, desculpa, o Romão estava falando já. Sim, eu gostaria de fazer uma consideração. Muito boa a apresentação, viu, Hermes? Aqui, puxa vida, a gente só tem que agradecer aí a apresentação. Eu só queria falar um pouquinho que essa parte aí das variáveis qualitativas, é antigo esse estudo. Quantificar as variáveis qualitativas. Isso é estudado, inclusive, na própria estatística. Então, a ideia básica é essa, pegar variáveis qualitativas, como bom, certo? Isso vários graus,
bom, mal, ruim, sei lá, e quantificar em variáveis numéricas. Uhum. Esse é o processo que eu chamo da lógica fuzzy, entendeu? E de 0 a 1 é como se fosse a própria estatística, né? 0, que é a parte, digamos assim, que é na lógica booleânica seria o 0, e o 1 na lógica booleana seria 1, e as suas várias fases. Então, a base mesmo dessa parte que eu queria deixar claro aqui é transformar variáveis qualitativas em variáveis quantitativas. Qual é a função que a gente utiliza? Aí vem a lógica fuzzy. Muito bom, Hermes. Aí eu aprendi também um pouco com você e a gente está aqui para trocar essas informações. Obrigado, pessoal. Romão? Primeiramente, aí, muito bom, Hermes, muito bom, legal. E o que eu comentei sobre o DMN, eu vou colocar rapidinho, é só numa questão que eu acho que eu vejo uma oportunidade, como você mesmo colocou, a gente poder fazer um estudo aí, como acho que o trabalho que estamos fazendo aí, muito bacana, o que você apresentou, muito bom. E eu acho legal quando a gente está ouvindo, né, o leque que abre aí de novas oportunidades e de você explorar novas coisas aí. Então, só vou falar só isso, muito bom. Parabéns aí, cara. Caião? Dois comentários, né? Primeira vez que eu vi fuzzy na vida foi na faculdade de ciência da computação, acho que eu vi fuzzy em 94, 95, alguma coisa assim. Mas nunca ficou tão claro assim. Sempre a história das aplicações, né? Não sei se é porque minha cabeça é muito voltada para as aplicações, mas ficou muito claro mesmo, muito interessante. E me levantou aqui algumas, até comentei, que é um paralelo aí com os modelos de machine learning, supervisionado, etc. E o que explica, inclusive, o Thierry ter posto isso no curso dele de Big Data de Lousa, né? Uhum. Certamente ele deve ter feito a mesma associação. Agora que estou começando a juntar E você falou um negócio que eu acho importante, Caio, que eu queria pontuar. Se vocês procurarem no IN, lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP, eu, quando tive aula disso em 2000, foi no meu mestrado, não tinha nada a ver com isso, tá? Assim, a abordagem é puramente matemática e fica até, assim, de entender. Aqui a gente foi para um lado um pouco mais prático e é bem visual, né? E o Ricieri também fez isso no curso dele. Sim. Tá? Mas tem uma matemática robusta por trás e eu vejo que o pessoal das áreas, né, de matemática, eles acabam indo por essa abordagem, para simbologia, né? Para coisa mais purista, vamos dizer, né? E isso aí, eu acho que deve ser mais rico e mais poderoso, talvez mostre como é que se pousa um avião, né? Claro. Por outro lado, às vezes ela não fica tão clara, às vezes. Não fica muito claro. Não sei, eu sempre desconfio um pouco quando os caras querem complicar demais as coisas. Eu estou com o que você falou do seu professor, põe esse gráfico que eu não estou entendendo nada e enche de derivadas, aí fica... Mas eu sempre desconfio. Não, uma coisa meio assim. E você fica, meu Deus, para que eu uso isso, né? Você me fez voltar aqui no tempo mais de 20 anos, né? Na faculdade, inclusive eu lembrei que meu professor que falava essa disciplina, ele era engenheiro lá da Vale e ele utilizava a lógica fuzzy no controle de caldeiras da Vale, de produção de transformação lá de alumínio, alumina, uma coisa desse tipo. Ele falava isso bastante, que era aplicação de lógica fuzzy. Isso lá em primeira metade dos anos 90. Mas legal, show de bola, cara. Muito bom. Né? Bacana. Realmente, eu sou suspeito para falar, né? Sou fã do Hermes, de carteirinha aí. trabalho com o Hermes faz. Rapaz, não fala isso. Você sabe que é verdade. Se não fosse, eu não falaria, não. Mas do trabalho que o Hermes faz, eu digo isso porque um dos trabalhos aí, o Hermes não vai deixar eu mentir sozinho, né? Que depois que eu vi a apresentação dele, eu levei isso para a empresa para aplicar a lógica fuzzy. Eu fiz uma apresentação lá para aplicação de lógica fuzzy. Para mim, aquilo foi fantástico. O feedback que eu tive daquilo e todo aquele feedback positivo que eu tive, eu atribuo não à minha apresentação, mas ao trabalho que o Hermes fez. Senão eu não teria
tido jamais a ideia de aplicar aquilo naquele cenário. Então, eu falo de coração mesmo, senão não falaria, não. Então, parabéns mesmo pelo trabalho. E eu vou pedir, por favor, você fazer a conclusão do dia aí do nosso quarto encontro online do Big Data Hall. Fazer o fechamento, responsabilidade. Não, agradecer primeiro por sempre a oportunidade, né? Sou privilegiado de ter os amigos que eu tenho. Isso é uma coisa para mim que, tanto profissional como pessoalmente, eu só tenho a agradecer lá em cima, que eu não acredito que existe, mas deve existir. Porque não é possível ter tanta coisa boa assim. Agradecer a oportunidade. Eu gosto desse tema. Agradecer o desafio, como está agora, tá? E eu acho que vai trazer alguma coisa interessante. Já deixo uma proposta aí, se quiserem depois ver o trabalho, a parte que eu não falei, que seria uma coisa mais aplicada num caso real mesmo, né? Que tem um especialista no caso ali que trabalhou dentro de um caso que ele conhece. Fica aí para um dia que tiver alguma coisa. E de novo agradecer vocês aí. É isso. Tamo junto, né? Muito, muito bacana. Parabéns. Eu vou pausar aqui a apresentação do nosso quarto encontro online do Big Data Hall Showcase.